Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer o chão e o fundo da pintura, aquele fundo colorido, mesclado, certo? Eu sei que eu tô um pouco sumida, já fiz poucos vídeos, né? Tentando voltar, mas o tempo é sempre curto. Eu diluí aqui um pouquinho de verde soft com diluente e vou passar na minha pintura. Aqui, ó, eu passo um pouquinho da faixa, certo? Só até aqui, mais ou menos uns 3 centímetros depois dessa marcação da fralda. Essa fralda que eu uso é a Cremer Luxo Pink Board. Então eu vou passar esse verde soft no chãozinho todo. Embaixo do cogumelo. Esse pincel é um pincel de cabo amarelo. Ele tem o cabo curto da Condor, mas ele não é muito indicado para isso aqui que eu tô fazendo, não. Outra coisa, a minha fralda já tá com barrado, né? Então eu protegi aqui com uma fita crepe, duas, que a minha é da mais fina, tem uma mais larga que dava mais certo. Eu protegi, certo? Essa parte de dentro do viés ou do debrum, ela fica desprotegida. Aí a gente tem que estar puxando ela assim, ó. Certo? Deixa eu ver assim. A vantagem de fazer a fralda já com o barrado é que quando você termina a pintura, ela já tá pronta, né? E a desvantagem é só nessa hora de pintar, principalmente a parte baixa, a parte de baixo da fralda, né? Acaba assim, dando mais trabalho, mas não é nada que não dê para se resolver. Pronto, eu passei aqui o meu verde soft. Isso aqui é uma toalha de bebê, toalha simples. Agora eu vou começar a fazer o fundo. Como a minha fralda, ela é um rosé, um rose, um rosa chá. Eu não sei como é que vocês chamam aí essa cor, mas não é rosa bebê, né? É um rosé. Mas eu vou usar o rosa bebê para fazer o fundo. Vou usar azul bebê e vou usar um pouquinho de verde bebê. Vou trocar o verde bebê, Vou trocar o verde bebê por amarelo marfim. Essas tintas eu já deixo elas diluídas, assim. Deixo elas preparadas, diluídas, certo? Eu não sei se tá pegando direito aí, mas vamos embora, né? Porque eu deixo diluída para facilitar o meu trabalho, certo? Com o mesmo pincel que eu tava fazendo o chãozinho, eu vou começar pela parte dos cantinhos do desenho. Por exemplo, aqui, né, esses cantinhos aqui. Depois eu venho com o pituar e vou fazendo a parte mais aberta do desenho. Eu boto e vou espalhando.
até eu ver que a tinta tá sumindo pra cá, ó, certo? Aí vou mesclando, vou pegar o rosa que vou colocar aqui em cima, também vou espalhando até sumir. Vou pegar mais um pouquinho de rosa. Eu não gosto de fazer o fundo com pouca mistura, assim. A mistura muito pertinho, essa mistura sendo muito pequenininha, por exemplo, como esse azul, tá só aqui. Se eu viesse botasse o rosa aqui, um pouquinho de rosa, um pouquinho de amarelo, ia ficar muito coloridinho, aquela coisa, muita informação, eu acho, né? A palavra não era muita informação não, mas de certa forma ia ficar uma poluição. E as cores ia ficar muito arco-íris, né? Agora eu já venho com o pituá. Esse aqui é o número 4 da Tigre 803-4. Aí agora eu venho com o amarelo. Aí o amarelo eu já vou, coloco o amarelo e vou já entrando um pouquinho no azul, certo? Vou pegar mais amarelo. É isso aqui que eu tô falando, ó. Fazendo círculos. Feito uma mancha mesmo, assim, um borrão. Certo? Até sumir, ó. Até entrar uma na outra, né? Mesclar uma na outra. Pegar mais um pouquinho do rosa, aí já vou pra cá, ó. Pegar um pouquinho do azul. Você, a princípio, coloca a tinta pouquinho no pincel, aí vai colocando sem forçar, sem pressionar o pincel, certo? Deixa eu ver se tá pegando. Para não ficar uma parte com muita tinta manchada. A gente não pode deixar aquelas marcas de tinta. À medida que o pincel vai saindo a tinta, vai gastando a tinta, aí a gente pode pressionar ele para descarregar o restante. Mas assim que você vem com o pincel carregado, não. Vou pegar novamente o pincel menorzinho e vou para cá, ó. Essa parte daqui, ela sempre fica mais visível. Ó, devagar. Essa tinta diluída eu faço assim. É uma parte para duas, uma parte de tinta para duas de diluente, certo? Por exemplo, aquele copinho de remédio de 10 ml. Eu coloco 10 ml de tinta e coloco 20 ml de diluente. Aí misturo e aquela mistura vai ficar 30 ml. Para mim ficar usando toda vez que eu for fazer um trabalho, certo? Isso facilita para mim porque para quem trabalha com fralda e sempre precisa estar pintando, aí toda vez para você fazer uma mistura com o diluente, fazer na hora, fica trabalhoso e acaba perdendo tempo. Então, para a gente não perder tempo, a gente vai fazendo dessa forma, né? Mistura 10 ml de tinta para 20 ml de diluente da Acrylex. Se você não tiver o diluente da Acrylex, você coloca 10 ml de tinta, 10 ml de clareador incolor. Aí você vai dividir 10 ml, 5 de álcool comum, não é álcool 70, e 5 ml de água ou filtrada ou água mineral. Não pode ser aquela água que a gente tira direto da torneira, certo?
A não ser que você ferva ela e espere ela esfriar. Pronto, aí é só para diluir, fazer o clareador, né? O clareador não, desculpa, o diluente. Se você não tiver acesso aí na sua cidade, onde você mora, que às vezes é difícil mesmo. Pronto, essa parte eu vou fazer até aqui, certo? Eu vou botar só mais um pouquinho de rosa aqui. Pronto, eu quero que fiquem misturadas assim, sem aparecer tanto. Eu tô vendo que tem um colorido aqui, mas não é aquela coisa borrada. Agora eu vou pro outro lado. O outro lado do mesmo jeito. Não tem uma regra de começar com uma cor e do outro lado começar também. Você vai colocando de acordo com... Devagar, ó. Aí vai tirando o excesso. Eu pego o meu pincel, vou descarregando a tinta aos poucos. E depois vou pressionando o restante, sumindo com essa tinta aqui, espalhando aqui, mas quase não dá mais pra ver a tinta, né? Agora eu venho com azul. Aqui eu risquei com aquela canetinha fantasma, né? Fantasminha, não sei como é que chama aí. Aquela caneta que apaga com o calor do ferro ou secador. Porque eu queria demarcar onde é que ia ser o local do nome, né? O lugar certo do nome. Mas quando passar o ferro aqui, ela sai. Eu faço isso, esse risco aqui, depois que o fundo tá pronto, que a pintura tá pronta. Por último, eu coloco o nome. Mas como eu precisava de um espaço para colocar o cogumelo e colocar o passarinho, e ter o espaço para o nome, é um nome bem pequenininho, com 3 letras só, mas eu precisava desse espaço aqui, até mesmo para saber se eu ia precisar usar uma fonte maior ou uma fonte menor. Por isso que eu fiz antes. Mas geralmente eu faço depois esse risco. O fundo da pintura deixa o trabalho mais bonito, né? O trabalho mais delicado, mais caprichado. Quem vê uma desculpa. Quem vê uma fralda assim, um trabalho assim, aí sabe que você teve todo um capricho, né? Outra coisa que a gente tem que ter um cuidado, né? Eu acho que eu já falei isso. É a questão de você fazer um barrado bem combinando, bem bonito, bem harmonioso, né? Para não ficar aquela coisa também muito colorida, porque o destaque da fralda, do trabalho infantil, assim, de pintura, principalmente para bebê, tem que ser aquela coisa bem harmoniosa, né? Nada de exageros. Então, por isso que é bom a gente fazer primeiro o barrado, mesmo com o trabalho que ele dá na hora de pintar, mas é mais vantajoso, porque você já vai pintar a fralda já sabendo as cores
do desenho que você vai usar, né? Às vezes você acaba perdendo tempo, como eu já perdi muito tempo. Depois que a fralda tá pronta, a pintura, aí eu vou procurar o tecido que para combinar. Você perde tempo e se desgasta, porque você não acha, aí às vezes você precisa ir na loja comprar um pedacinho de tecido para dar certo. Aí fazendo o barrado, aí você já vai pintar de acordo com os tecidos que você colocou. Pronto, o fundo ficou assim, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha, clica em gostei, se inscreve no canal. Tchau.